Salve galera, como eu prometi pra vocês ontem no meu Stories ali, quem não acompanha o Stories já começa a acompanhar, em seguida vai ter umas dicas assim. Vamos falar um pouquinho sobre materiais de desenho. Essa aqui é a bancadinha que eu uso aqui no estúdio para desenhar, tudo bem simples. Deixa eu começar mostrando aqui alguns desenhos aqui, ó. Bem de pertinho no vídeo, tem já no meu perfil do Instagram já esse desenho aqui pronto. Vou mostrar bem no detalhe. Assim como tem outros trabalhos, ele já tem foto, vídeo. Tem esse outro aqui que eu estou fazendo agora. Se liga aí. Falta bastante coisa ainda. Eu não uso nenhum decalque nos desenhos, é tudo feito no olho mesmo, olhando a referência. Ó. Tá aqui a referência que eu montei. A referência eu montei no Photoshop, no caso, tá um tamanho A4 ali na folha. E esse aqui é um tamanho A3, tá? Esse papel aqui não é nenhum papel específico assim. É um papel que eu estou usando, papel comum, A3, mas eu uso bastante papel canson também, em formato A4 normalmente. Deixa eu colocar esse desenho aqui de volta, que eu vou usar ele que está pronto para a gente explicar algumas coisinhas. Vamos começar aqui, pelos lápis. Eu uso lápis Faber-Castell mesmo, tudo fácil de achar, como eu falei. Ó, basicamente esses três, o lápis B, 4B e 6B. Eu começo sempre pelo lápis B, que ele é mais duro, então a gente sempre faz primeiro uma passada com lápis B bem suave, ou às vezes vai apertando um pouquinho mais, de acordo com o tom que tu quer deixar. Normalmente depois eu dou uma esfumada já para ficar esse tom assim claro primeiro. Depois aplico mais um lápis B ou 4B, dependendo do tom que eu quero deixar. E assim vai indo. Tipo, se tu quer deixar um esfumado suave, que nem aqui, a gente usa os esfuminhos, que são esses caras aqui, ó. Eles são feitos de uma espécie de papelão e são muito bons para fazer esses cantos mais claros assim, ó. Eu uso o número 4 e o número 1, que é mais fininho, para fazer, por exemplo, assim, esses cantinhos assim, ó. Menorzinhos a gente usa ele. Nas partes grandes, que nem aqui no chão, lá no céu ali do desenho e tal, eu uso uma buchinha de papel higiênico dobradinho assim, faço um formatinho de triângulo assim, ó, e vou passando para espalhar bem, esfumaçar e não ficar a marca do arranhar do lápis. Você pode ver que fica bem suave, mesmo no papel comum a gente consegue deixar ele suave sem muitos riscos. Quando eu quero usar um tom mais escuro, que nem aqui no carro, eu consigo deixar um tom mais pesado de preto mesmo, a gente começa com lápis B, depois passa o pincel daí, esse aqui também é um pincel bem comumzinho, o certo seria até um pincel de pelo de orelha de boi, que se não me engano é argentino, deve ter de outros lugares eu acho, mas o argentino é o mais usado para desenho assim. Aí tu passa o grafite e passa o pincel por cima para espalhar bem o grafite, fazer o pó do grafite penetrar bem no papel. Depois tu vem com 4B, faz a mesma coisa, ou com 6B, se tu quer deixar bem pretão. Sempre seguindo essa ordem do mais duro, que no caso aqui é o B, até o mais macio, que é o 6B, dos três que eu uso, né? Uso também para fazer os detalhezinhos bem pequenininho, que nem aqui esses detalhezinhos pequenos assim do para-choque, aqui na bomba de combustível. Eu uso essa lapiseira aqui, que eu gosto bastante, porque é uma lapiseira comumzinha, o grafite 05. E eu uso esses dois grafites nela. O comum, às vezes, para fazer até a marcação, eu faço às vezes com a lapiseira, com o HB. E para fazer o pretão sólido ali que vocês viram, o grafite 054B. Que é muito bom, ele fica bem escuro, como ele é a ponta bem fininha, ele consegue penetrar bem no papel já. E às vezes, depois de dar o grafite, a gente dá um pouquinho com o pincel ali para ficar mais escuro ainda, mais parelhinho. Pode ter uns detalhezinhos do balde aqui também. Então, basicamente, esses são os materiais. Borracha, quando precisa fazer algum efeito, tipo aqui no farol, para clarear ali depois, eu uso da própria lapiseira, que eu faço um cortezinho nela com estilete para ela ficar mais fininha ainda do que ela é. Ó. Eu corto, deixo ela mais pontudinha.
Isso ajuda bastante. E nas áreas maiores, se você precisar de borracha, eu tenho essa caneta borracha aqui, que ajuda bastante também. Tudo material bem simples e usado da forma correta, tu consegue um resultado bom já. Então, quando tu quer um esfumado clarinho, usa o papel higiênico para espalhar e o lápis B. Quando tu quer mais escuro que nem aqui, passa o B, usa o pincel para escurecer e depois o 4B em cima para deixando mais escuro. Beleza? Um videozinho bem curtinho com algumas dicas que ajudam bastante quem está começando aí. Sempre recomendo usar bastante o preto dá profundidade. Normalmente quem está começando a desenhar tem medo de usar o preto, mas o preto dá uma profundidade muito legal para o teu desenho e vai dar um destaque bem maior. Pode usar ele sem medo. Beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí, se a gente puder vai estar respondendo vocês. Valeu, abraço!